Muito bom dia a todos. Hoje, com o nosso complemento, né? Triste crepúsculo de uma civilização, né? Item 2, ou parte capítulo 2, complementar, né? Com o nosso projeto A Consciência do Terceiro Milênio. Agora a gente passa no material direto para o YouTube, né? Não estamos defendendo tese, não estamos dando aula, nem fazendo cabeça de ninguém. Nós estamos somente mostrando uma experiência, um conhecimento, né? Através da ciência das idades. Aprendemos com o professor Henrique José de Souza. Então, né? Começamos o nosso trabalho de hoje com... Vamos fazer uma abertura aqui, chamada Manu é designação própria de uma categoria de seres com determinada missão e não nome próprio, daí ser código do Manu, ao invés de código de Manu, né? Como fala os juristas, né? Como se diz, cujo conteúdo servirá de complemento ao que acima ficou dito, né? Então vamos lá, vamos para frente aqui, né? Deixa eu ver lá como é que está. A ciência das idades, eubiose, é um conhecimento sagrado, tendo origem na árvore da vida, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos, culturais da humanidade em todos os tempos. Então, é daí que se origina todo o conhecimento humano, né? Que vem dos planos superiores, vem através da grande fraternidade branca, ou do governo oculto do mundo, como quiserem. Então, comecemos, né? Vamos dar uma passadinha rapidinho, em relação ao que nós falamos da outra vez. Então, estamos num fim de ciclo apodrecido e gasto, adentrando o alvorecer de um outro, portador de paz e felicidade para o mundo, né? Já dizia o professor José de Souza. Então nós colocamos ali adentrando, né? Nós estamos adentrando ao quinto dia da criação, ao quinto sistema de evolução, tudo mais, né? Então, com a permissão do professor José de Souza, nós colocamos, né, mais um adendozinho ali. Para os membros da Sociedade Brasileira de Eubiose, instituição que veio ao mundo em 1921, com a missão de mostrar aos homens as verdades relativas a uma nova era, dirigindo-se de modo especial ao Brasil, como centro de radiações espirituais para toda a Terra, e devendo recolher a semente da futura civilização, onde seu lema, spes mestres in semine, a esperança da colheita reside na semente. O que é passado pela grande fraternidade branca, né, pelo governo oculto do mundo, que o Brasil, né, faz parte de uma nova civilização. Então, a onda de vida rodou o mundo inteiro e agora está, né, chamado itinerário de Ió, e está agora no Brasil, né, agora em 1921, que foi reinaugurado esse trabalho aqui. Já esteve aqui há milhares de anos e depois rodou o mundo inteiro e agora está no Brasil. É realmente vergonhoso e acabrunhante a constatação de que a grande maioria dos seres humanos reluta em aceitar e seguir, como se fazia necessário, ou se faz necessário, né, os verdadeiros ensinamentos que a época atual exige, sejam aprendidos e executados no campo prático da conduta humana e da espiritualidade, né? Então, nós estamos num período, vamos dizer assim, tal qual Pompeia, Sodoma e Gomorra, Herculano, coisa e tal, né? Então, os anjos já foram soltos por aí, né, há muito tempo, em busca de pessoas que poderiam ser salvas, ou possam ser salvas, né? Então, isso aí é a situação que nós estamos passando, é vergonhosa e coisa e tal, né? Inclusive a própria mídia, que joga dentro das nossas casas coisas terríveis, né? Ficando no subconsciente das nossas crianças, até dos adultos também, coisas terríveis, né? A propósito de passagem, indicamos a leitura da genealogia de Jesus o Cristo, né? O Cristo bíblico, Mateus capítulo 1 e Lucas 3, 23 e 38, por onde se chega à seguinte interrogação: se Jesus
é da casa de Davi, através de José, como concebeu Maria, apenas por obra e graça do Espírito Santo? Então vamos ver o que ele comenta sobre isso aí. Donde se chega ao dilema: aceitar a genealogia de Jesus, Yehoshua ben Pandira, e nesse caso admitir uma interpolação em Mateus 1,16 e Lucas 3,23, ou negá-la, não reconhecendo veracidade nos demais versículos, e porque ele mesmo se chama Filho do Homem, aspectos superiores do sexo que não podem ser alcançados pelas mentes grosseiras. Então vamos ver, né? Porque na Bíblia existem muitos mistérios, né? Não deixa de ser um livro cabalista, e somente aqueles que têm a chave, né? E com certeza muitos, né, togados em relação à Bíblia não conhecem. Só isso é um conhecimento reservado às grandes escolas iniciáticas. Então, voltando a João 13,33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Pelo menos por enquanto, né? Referência aos mundos subterrâneos ou ginas? Sim, respondemos. Essa afirmação de Yehoshua ben Pandira não pode ser de modo algum compreendida pelos apóstolos, como os demais que se interrogavam entre si sobre o significado daquelas palavras. Versículos 7, 33 e 36. Só mais tarde o souberam. Versículos 16 e 25, abaixo transcrito. Então vamos ver. 14 e 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que ouviste não é minha, mas a do Pai, que me enviou. 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E no versículo 17, né, vamos ver. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, até que esteja redimido de seus crimes, dizemos nós, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí nós estamos falando da mônada, né, da essência divina, a centelha na chama, né, que habita dentro de cada ser humano. 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais. Depois destas palavras, ainda haverá quem espere a sua volta? Porém vós, os apóstolos, me vereis, porque eu vivo, né? E vós vivereis. Será que ele realmente morreu? 16, 12. Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. 13, né? 12, agora 13. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, por que não? Quando eu vier, o próprio Cristo, né, o Cristo universal, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará de tudo o que tiver ouvido. Sim, avatar integral, síntese dos anteriores, e vos anunciará as coisas que hão de vir, isto é, coisas desconhecidas ainda para nós, verdade do novo ciclo, da nova era, né? Por isso que foi falado os pés, mestres e sêmine. A esperança da colheita reside na semente. Então, o versículo seguinte, 14 a 19. Continuando, 15 e 25. Disse-vos estas coisas por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Quantos ensinamentos tem dado o dirigente espiritual da SBE, o professor Guilherme de Souza, também por parábolas, ou em linguagem velada, de público, já que de modo aberto só o pode fazer aqueles membros mais adiantados de tão excelso colégio iniciático. Então, ainda o mundo não está preparado para saber mesmo, para ter essas revelações mais profundas. Então, somente aquelas pessoas, aqueles discípulos, né, que mais adiantados, que estão mais próximos do Mestre. Também assim foi o tempo de Jesus com os seus apóstolos
e também no caso de Buda e muitos outros. Deixemos agora a João e passemos a Paulo, reconhecidamente uma das maiores autoridades do cristianismo, com trechos de sua epístola aos Hebreus, 1.1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e em muitas maneiras, preste atenção, aos pais pelos profetas, e nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Note-se que Paulo, pelas razões expostas, devia exaltar ao máximo a figura de Cristo em relação aos demais, falando sobre aqueles apenas veladamente, como se pode observar neste versículo. Vamos nós. Continuando, 4,14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Yeshua bem-podido, o Cristo bíblico, Filho de Deus, que penetrou nos céus, única maneira dogmática de se velar, para aquela época, a existência dos mundos subterrâneos, o mundo de Duarte, o mundo de Agartha e também Shambhala, Santo Santorum, da Mãe Terra. Então, retenhamos firmemente a nossa confissão. 5.1. Porque todo sumo sacerdote, com este termo Paulo, se referia a uma categoria mais elevada de seres, ainda que cada um habitando entre os homens comuns, pois que a si mesmo se intitulava simplesmente apóstolo de Jesus o Cristo, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão que é chamado de Deus, como Arão, né? E com outros nomes que eles se apresentaram. Neste ponto, deixamos qualquer comentário por conta do leitor, né? Ou do estudioso que esteja prestigiando esse trabalho. 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. 10. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, atente, né, ao estudioso, né, que está nos acompanhando. 11. Do qual muitos temos que dizer que é difícil de declarar, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. 12. Porque devendo já ser mestres, visto o tempo, que diria Paulo hoje, se visse os homens em piores condições? Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os primeiros rudimentos das palavras de Deus, porque não palavras de Cristo, né? Aí está o mistério. Palavra de Deus, no caso, significa o conhecimento de teosofia, né? Hoje também falando sobre a eubiose, da qual Paulo foi um dos mais perfeitos adeptos. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. 13. Porque qualquer que ainda se alimente de Deus, não de alimente de leite, né? 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, é criança. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, já pelo costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal, né? Então, sobre Melquisedeque, 7.1. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, Agartha, sacerdote do Deus Altíssimo, expressão raramente usada, e observai, em vez de, né, o qual saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Ponto 2, né? Ao qual Abraão deu dízimos de tudo. De tudo? E, primeiramente, interpreta-se rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Melquisedeque, senhor das duas faces, do rigor e da misericórdia.
Aí nós estamos falando sobre o julgamento, né? O julgamento de povos, etc., né? O karma, o egrégor negativo estava muito forte, muito poderoso, então teve que se fazer uma limpeza. 3. Sem pai nem mãe, sem mãe, sem genealogia, este sim, não tem princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, em constituição, quer dizer, portanto, um ser vivo, de justiça e de paz, seu das duas faces, sem genealogia, etc. Sacerdote do Altíssimo, repetimos, para a eubiose, a ciência da vida, o bide dos avataras, né? Rei dos reis, por cuja ordem Cristo foi chamado por Deus sumo sacerdote. Queira o estudioso, aquele que está nos prestigiando, rever o capítulo 5, versão 10. Como é que compreende? Chamado por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é este, então, a respeito de quem Paulo achava difícil falar, quando sobre o Cristo falava com tanta facilidade? Note-se que o sacerdócio de Cristo refere-se ao culto de Melquisedeque. A cerimônia da ceia, por exemplo, é ligada ao referido culto e repetida pelos avatares de todas as tradições por pertencerem eles ao mesmo sacerdócio. É interessante ler-se por inteiro os capítulos 7 e 8 desta epístola. Para finalizar, caberia aqui citar alguns trechos do Apocalipse, mas deixamos de fazê-lo para não estender mais estas já excessivamente longas linhas. Contudo, fazemos referência especial sobre os capítulos em que João fala do Cordeiro de Agnus Dei que tollis peccata mundi, Cordeiro Agnus ou Aries, signo sobre o qual foi fundado o ciclo ariano, ou da raça do mesmo nome, ou quinta, né, que sucedeu a Atlante há cerca de 11 mil anos. Né? Cordeiro de Deus também representa também, é um símbolo, é um ícone da cidade de Agartha. Sua eclosão, como se sabe, deu-se da meseta do Pami, para onde o Manu Vaisvavata conduziu os remanescentes da catástrofe Atlante que haviam ficado fiéis à lei. A título de ilustração, lembramos que o primitivo nome da Índia era Aryavarta. Lembramos também que esse Manu é o autor das leis que serviram de fundamentos aos códigos do direito moderno, ou os códigos, né, de direito modernos. Manu é designação própria de uma categoria de seres, com determinada missão, e não nome próprio. Daí ser código do Manu, ao invés de código de Manu, como se diz, cujo conteúdo servirá de complemento ao que acima ficou dito. É isto para não falar de outras tradições, como explicamos. Encerrando, esperamos que estas linhas sejam facilmente compreendidas, do contrário, ligere, não intelligere, né? Não sei se a pronúncia está certa, mas é o que está escrito lá. As nações, pela mesma forma, degradiam-se de modo implacável, cuidando avaramente de seus próprios interesses, com um inteiro desprezo pelo bem-estar de suas irmãs, e cometendo as vanguardeiras do poderio o mais intolerável crime de lesa natureza, né? De lesa humanidade, como é o caso do desenvolvimento de armas nucleares, a despeito dos inúmeros avisos dessa mesma natureza, revoltada contra tantos e tamanhos descalabros, cujos principais responsáveis não percebem que afinal estão acendendo a ira divina, a ira de Deus, né? Que acabará por se manifestar inexoravelmente. Caótico trio, como em letras da palavra citada. Na verdade, não está longe o dies irae, né? Hoje se fala, né, também, né, a ira de Deus, mas também outras letras foram acrescentadas aí. Então, mais adiante, em relação a essa época, foi acrescentado o Fira, o F, né?
Então, FIRA. Então, que nessa época, né, foi incluída, então ficou Inglaterra, Rússia e América. Depois incluiu-se a França. E agora já tem outros também, né, outras letras também adicionadas à ira divina. Apesar do papel grandioso que está reservado ao Brasil, sustentando as duas hastes lunar e solar da missão Y, em que está empenhada a Sociedade Brasileira de Eubiose, como prova o fenômeno histórico e cíclico da descoberta do Novo Mundo, por Cristóvão Colombo, e do Brasil, por Cabral, como codicilo de tal espiritual testamento. Em vez disso, menosprezo e traição à obra divina. Tudo isso é intolerável. Não nos estenderemos a respeito dos indivíduos particularmente, nem suas concepções ideais, as artes e as ciências. Seríamos obrigados a falar e apontar coisas que cabem, entretanto, em outro estudo em que possamos entrar em detalhes dessa natureza. E dizemos, né, que as religiões, as políticas, digamos assim, também no plural, os indivíduos e suas concepções estejam hoje nesse estado deplorável, sem tradição do passado, sem consciência do presente e sem qualquer vislumbre do futuro. É admissível, considerando-se o período de obscuridade em que viveu mergulhado o mundo durante séculos. Então vamos ver, mas que diante de tanto sofrimento, de tanta miséria moral, de tantos exemplos e experiências, os indivíduos alertados e ensinados acerca do real não aceitem a evidência da verdade, desprezando-a. É caso para se descrever completamente essa humanidade, quando era cabível esperar-se algo de bom e sincero, ao menos de uma parcela. Ainda aquelas que revelam maior capacidade moral e cultural decepcionam pelos preconceitos e pelo agrilhoamento da inteligência, as coisas que ao próprio mundo pertencem, quando não acontece de a terem atrelada a desprezíveis caprichos de fantasia. Apesar de tudo, a Sociedade Brasileira de Eubiose continuará trabalhando sem desfalecimento para cumprir o seu dever até o dia pela lei estipulado. Sinceramente, parece-nos difícil, entretanto, contar com a capacidade e vigor mental dos indivíduos necessários para arrancar-lhes da mente e do coração a perniciosa inércia que os encausa. A espada da sabedoria foi oferecida, né? Que cada um a impunhe e maneje, se força e coragem tiverem para tanto. No mais, não há como repetir. Rarinantes em gurgito vasto, raros náufragos nadando no vasto abismo. Então, pela esperança da colheita que reside na semente, né, um só idioma, um só padrão monetário, uma frente única espiritualista. E quando a dama se levanta, a lei passar lavar a jato as estrebarias do rei Augias, né, pois as torres do arcano 16 estão desmoronando a queda da Bastilha, detonando os palácios de papelão no dilúvio das necessidades transitórias. E assim, é assim que a Sinfônica está tocando Richard Wagner, o Crepúsculo dos Deuses, tal qual estava tocando no fim do nazismo. E está aí o nosso trabalho, né? Cultive a verdade em todos os momentos de sua vida, e a verdade o levará ao progresso, né? À evolução espiritual. Cuide a verdadeiro em todos os pensamentos, ações e emoções, e nada lhe ocorrerá de mal, desde que a divindade se manifeste por seu intermédio e procure ouvir a voz silenciosa que lhe falará do fundo do seu coração por meio de sua consciência. Já dizia o professor Henrique de Souza, né? Nós estamos tendo aqui uma colaboração aqui do nosso trabalhador aqui em frente, né? Que justamente agora ele está
limpando as ferramentas dele, né? Então, né? São coisas assim adicionais, né? Ao nosso trabalho, né? Ó o barulho lá, né? Ele está fazendo a limpeza como nós falamos das cavalariças, né? Do rei Algias. Ele está fazendo agora a limpeza das ferramentas de trabalho, que ele está encerrando o trabalho de hoje, né? Dele. A iniciação do professor José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, mas a budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes, né? Ensinou sim a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimentos e de evolução. A liberdade interior, né? A eubiose prima por trabalhar essa parte, né? Da liberdade interior de cada um. A eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Desenvolve a emoção pela instrução, pela educação, a inteligência pela instrução e a vontade pelo trabalho em busca do seu Deus interior. E mantém vários departamentos nas principais cidades, curso de correspondência e tal, né? Tá aí. E também o ensino à distância, o EAD, para aquelas pessoas que não podem ter, né, a sua parte presencial, né? Não pode assistir, né, diretamente em salas de aula as suas aulas, suas palestras, né? Então pode fazer o curso à distância. Então estamos conectados, né? Estamos encerrando aqui o nosso trabalho. Tem as nossas literaturas aí também, né? E para encerrar, né, o índice de todo o trabalho que nós temos, né? Que nós já fizemos aqui no portal de Aquários, né? Através da consciência do projeto da Consciência do Terceiro Milênio, né? Então estamos aí as palestras já gravadas no portal de Aquários, www.portaldeaquario.com.br, né? Então, palestra pública. Então tá aí, né? Você pode escolher o material que quiser para estudar. Muitos são sequenciais, né? Embora todos eles estejam conectados, né? Então tá aí, ó, o nosso trabalho de hoje. Pode ir dando uma olhada, né? Depois vai ficar gravado, pode copiar à vontade. Ali já está com 160, né? O homem ternário e setenário. Depois do dia da eubiose, né? 10 de agosto. Então tá aí também, né? Em 2 partes, porque foi muito longo. E vamos nós, né? Então já 192, né? Os avatares Hermes e o Trismegisto. Então, o nosso trabalho, né? Os enigmas da criação, lá 182, e muitos outros trabalhos, né? E finalmente está aí os mundos superiores do sistema de evolução, os Vimanas, disco voadores, o signo de Shambhala, está o nosso trabalho, desdobramentos em corpo astral e corpo causal. Esse 202 ainda vai entrar no ar, ainda não foi liberado ainda, né? Então está lá as profecias 203, 204 profecias 2, complementar, e depois 205, triste crepúsculo de uma civilização, e 206, que foi a de hoje, a sua parte complementar. Então está aí o nosso trabalho, né? Espero que prestigie e pode divulgar à vontade sem nenhum problema. Então vamos nós, né? Muito obrigado, saúde e boa sorte para todos e até sempre.